Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo domingo, dia 20 de março de 2022. Eu venho para mais um fluxo de notícias e atualizações dessas posições globais. Também venho contemplar a todos os amigos inscritos no meu canal desde o início, que me dão uma força maravilhosa para que esse conteúdo continue impulsionado. A todos os novos inscritos que me conhecem diariamente, muito obrigado por se inserirem nessa grande família e torná-la cada vez mais grandiosa. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Aos humanitários, pessoas que desejam colaborar com projetos e ações sociais, meus amigos, eu coloco à disposição o link na descrição da Fundação Coopera Frater, a qual o irmão Danilo Sérgio tem um carinho enorme e difunde esse trabalho diariamente. E também, meus amigos, gostaria de fazer as explanações diante de todas as últimas informações. Corri atrás de novos provedores, inclinados a saber o que rola entre esse domingo e essa próxima semana. E é o que nos resta, né? Somente as informações. Os processos se iniciam e há algum tempo já vêm sendo iniciados. Eu acredito que em breve veremos isso em nosso nível, mas temos que ser pacientes. Isso, para mim, nunca foi um bilhete de loteria premiado para a grande maioria para a grande maioria das pessoas mas de certa forma a gente vem tentando, nós vemos tentando aí nos entender de alguma forma, né, meus irmãos? Porque todos os movimentos globais a princípio começam em algum lugar e a cada dia temos mais evidências, mais formas de que as coisas estejam se resolvendo na questão financeira, na questão quântica, né? Porque existe um movimento quântico sendo vindo, sim, se intitulando no mundo, até nas últimas construções desses computadores, pela IBM e por algumas outras instituições aí que estão à frente, junto à Tesla e todas essas comunicações com Starlink também. E tudo isso é um passo da evolução, meus amigos, que nos torna cada dia mais próximos também desse sonho possível se tornar realidade. Assim como foi mencionado os títulos aos seus detentores, aos seus titulares, há mais de 20, 30, 40, 50 anos atrás, como foi prometido que se houvesse uma reestruturação financeira, isso seria pago, isso seria desembolsado, que essas contas colaterais globais desembolsariam esses fundos lastreados em ouro. E eu acredito estarmos numa época totalmente inclinada a isso, meus amigos, diante de todas as questões que eu ando lendo e de tudo o que eu venho lendo, e os irmãos, alguns irmãos aí, até nos comentários, falam, poxa, né, até quando você vai ler as mesmas coisas, e não sei o que, e irmão, faça a diligência do que eu estou lendo, entenda, porque não são as mesmas coisas, parece, mas não é. E essa é a armadilha do mundo também, né? Porque tem muita coisa que parece por aí, mas também não é, né? Então a gente tem que ficar esperto. Meus amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de fornecer aqui uma informação dada pelo chefe da reavaliação e do comitê do Global Currency Reset, que é o doutor excelentíssimo Charlie Ward. Né? Ele tem canal e posição na internet, é envolvido com ações humanitárias no mundo inteiro e financiamento de ações humanitárias no mundo inteiro. Ele tem autorização, se estiverem certos os provedores, de criar fundos para ações. Ele também e um outro personagem, qual eu sigo muito, chamado Simon Perkins, tem praticamente a mesma situação no mundo e também são totalmente a favor de todas essas situações e teorias que lemos, né? Eles estão à frente, sabem e acreditam nisso. E essas notas são deles. Eu trago baseado no que eles falam. E baseado no que o doutor excelentíssimo Charlie Ward falou, eu gostaria de mencionar aqui o que a inteligência repostou sobre as suas últimas postagens. Gostaria de escrever o que o Dr. Charlie Ward disse no vídeo exclusivo para membros. Em primeiro lugar, achei que a maior informação do vídeo era a moeda digital, que a Índia e a China estão conectadas ao ouro, com a Rússia no topo já nessa segunda-feira.
eu comecei. Este é um grande passo importante no início do método, porque Rússia foi removida do sistema SWIFT. Parece que a Rússia começou e logo a China e a Índia se uniram. E agora a Rússia tem 145 milhões e a China tem 1,4 bilhão. E parece que 1,4 bilhão de pessoas na China agora negociarão usando moedas que estão todas conectadas ao ouro. E primeiro, gasolina, gás natural. Começaram a comprar e vender outras commodities negociáveis usando moedas digitais conectadas ao ouro. Todas as guerras atuais relacionadas ao sistema econômico quântico vão distrair o sistema econômico quântico. Eu estava claramente falando sobre isso. E este colapso, o antigo sistema SWIFT, e traz o novo sistema econômico Quantum em todo o mundo. Foi dito que era uma guerra para introduzir, porque havia apenas esse método. Em seguida, a administração oficial dos Estados Unidos, reconhecida por Angel Army por perturbar a economia americana. Talvez tenham interrompido completamente o sistema antigo. Acho que está oficialmente aprovado para transformar tudo em um novo sistema econômico. Essa é uma informação surpreendente, mas até agora os Estados Unidos importam apenas 2% do petróleo da Rússia todos os anos. Fora isso, eles estão realmente usando o petróleo do país ou dos Estados Unidos. Se isso for verdade, está realmente mostrando, provavelmente, porque dessa vez temos um grande problema nos Estados Unidos sobre parar o petróleo da Rússia. Foi dito que em um futuro próximo, por Charlie Ward, a Petrodol entrará em colapso completamente, causando o verdadeiro crash no mercado de ações. E o que é esse petrodólar? Até agora, o mundo está sobre o petrodólar americano fiduciário. Eu costumava comprar e vender petróleo com o dólar americano, mas no momento em que se tornou uma moeda digital que leva ao ouro, o petrodólar entrou em colapso e é um cenário que causa um crash da Bolsa de Valores no mundo. A máfia está fingindo ter uma grande chance de reverter, mas a verdade é que chegaram ao final e é um checkmate. Nessa próxima semana, tudo estará acontecendo e as pessoas terão mais prova desse novo sistema econômico no mundo todo. No entanto, não mais assinarão um contrato de confidencialidade. Então não posso dizer mais nada. Mas eu posso dizer que grandes coisas estão por vir. Foi dito ontem também pelo Dr. Charlie Ward que as chaves do sistema econômico quântico estão todas prontas. Portanto, não há por que entrarmos em pânico. Bom, meus amigos, foram as primeiras notas, que eu gostaria de colher, logo após essa manhã para tarde, porque isso saiu essa semana, se eu não me engano, no dia 18, na sexta-feira, essas notas, mas isso não chega até o público, não chega até nós. Eu consigo algumas informações aí, porque eu corro atrás de um monte de provedores, para ver, e Charlie Ward, às vezes ele fala pouco, às vezes ele fala mais no canal dele, na internet, que, se eu não me engano, ele tem um site próprio em que ele difunde informações sobre as coisas que ele está envolvido, e é só vocês procurarem aí. E dessa forma ele tem se comunicado com as pessoas e eu acredito nele, acredito nas coisas que ele fala, assim como Charlie Ward, Simon Parkers, Mark, Frank, alguns outros canais, Dyna Dinar, de Dinar, que colho opções de Dinar, pois todos essas figuras, esses figurões do RV que estão na internet, eles inclinam também a nós pensarmos, não sei se isso é o certo, e se vai acontecer dessa maneira, mas diante da reavaliação da moeda, do GCR, eles procuram algo no Iraque acontecendo primeiro. E certamente
eles dizem que é um possível indicador de onde tudo começa. É um grande chute, o Mark fala, né? E o Frank também. E por isso eles ficam de olho lá em toda essa reavaliação. Eles têm, os estadunidenses investiram muito em Dinar em épocas de guerra, e essas operações tomaram o mundo. Talvez seja por isso que a gente discute também como lá sendo um possível chute de reavaliação de início, né? Mas, dessa forma, esse assunto é muito abrangente, é muito extenso, e as pessoas também têm que fazer um próprio esforço para buscar algo conivente à sua realidade, né? Ou deixar de acreditar, né? Não sei. Eu prefiro buscar me informar, já formei minha opinião, já tenho os provedores dos quais eu confio, e dessa forma eu procuro transmitir essas informações porque o que eles vêm falando já está acontecendo há um bom tempo, né? Já vem acontecendo, e economicamente a mídia mainstream news, realmente a mídia globalista, não nos informa essas desvinculações do sistema financeiro, esses movimentos. Eles só dizem que Estados Unidos continua sancionando Rússia e não sei o quê. E a última nota em que a Rússia sancionou vários, inclusive o governo dos Estados Unidos também está sancionado pela Rússia, né? Eu não vi eles falando. Mas enfim, eles dizem, né? E quem quer continuar vendo e quem quer continuar assistindo, um conselho do irmão Danilo Sérgio: continua assistindo. Porque se é isso que as pessoas acham certo, façam isso, né? Agora, se não, a gente tem outras informações. E o mundo precisa de novas informações. Essas informações que eu quero trazer, porque eu não trago só notícias dos laços e dos vínculos históricos, né, meus irmãos? Eu me posiciono diante de tudo isso, porque para mim tudo tem uma ligação com todos esses movimentos e toda essa briga iminente entre o mal e o mal num momento, até que chegar o bem contra o mal, porque o bem só vai colocar a mão e vai estar tudo resolvido. Mas hoje no mundo nós vemos máfias brigando contra outras máfias. Isso é um mal contra o outro mal. E isso certamente está sendo visto nos dias de hoje, mas haverá a intervenção do bem, e quando esse momento chegar, todos nós poderemos compartilhar da mesma bênção e da mesma coisa, que é essa que nós estamos falando diariamente, né? Também. Por isso, continue se inscrevendo, meus amigos, me dando a oportunidade, deixando o like no vídeo, deixando o seu comentário. Isso ajuda que o conteúdo continue sendo impulsionado pela plataforma. E nós precisamos muito, né? Eu também preciso bastante que vocês continuem se inscrevendo para manter vivo aqui na plataforma, né? E, meus amigos, seguindo aqui, né? Só mais algumas notas aqui referente à posição, né? De todos esses bônus. Com os bônus em movimento e sendo pagos, um familiar perguntou e apontou por que eles são pagos primeiro e não as pessoas no nível 4B. Eles disseram que o grande nível 4B espera os humanitários para ajudar também, e os detentores de títulos e outros antes de fazer o mesmo. Alguns títulos da Yellow Dragon, títulos alemães, multas e penalidades europeias, obrigações estadunidenses e títulos mundiais devem ser pagos primeiro, porque já foram encaixados em T3 e T4A. Houve muita movimentação nos últimos meses, mas não houve real movimentação de fundos na economia. Então, temos que pagar a todos nos Estados Unidos e as multas e penalidades que devem ser pagas primeiro, antes que possa vir o grande nível 4B. Já foi dito muitas vezes, isso é apenas de nossa parte uma grande especulação. Um pouco de uma aposta também, e não um investimento. Eu, particularmente, negocio nos mercados e muito disso são investimentos. Me irrita quando eu vejo e ouço falar de pessoas com pouco ou nenhum recurso que estão perto de sem-teto, que dependem totalmente do RV acontecer, apostando a vida nisso. Aí essas pessoas se envolvem em situações, não há necessidade de fazer essas alegações. As pessoas têm que viver a vida como vivendo atualmente.
E se estão acreditando em outro tipo de coisa, estão mal orientadas. Nós precisamos de uma concepção adulta para podermos relaxar. A especulação é um grande estilo nesse momento. E observamos todos esses provedores que diligentemente nos dizem a verdade. Observamos também que a Rússia saiu da Matrix primeiro. A Rússia está agora financeiramente quase completamente livre dos Estados Unidos. Quando Saddam Hussein anunciou no Iraque que não aceitaria mais o dólar americano pelo petróleo, 2 meses depois a guerra eclodiu no Iraque e Saddam Hussein foi assassinado. Muitas guerras foram iniciadas para preservar o dólar americano. Quando Muammar Gaddafi criou uma moeda avaliada para a África, o poder militar ocidental foi para a Líbia e assassinou Gaddafi. Agora, a Rússia finalmente quebrou o petrodólar, o dinheiro fiduciário. Os Estados Unidos da América estão agora em uma crise existencial e a Europa seguirá. O dólar está quase falido e o clamor pela regulamentação das criptomoedas por governos corruptos mostra a corrupção e o motim dentro dos órgãos organizados do sistema financeiro, revelando como Bitcoin e Ethereum estão protegidos. A Rússia tem o rublo, que é totalmente lastreado em ouro. Índia, China e Rússia há muito têm um sistema monetário diferente da rede SWIFT. A Ripple está lentamente revelando seu novo QFS, que foi prometido e esperado por muitos crentes de longa data em XRP e XLM. Parece que é hora de virar um interruptor. Está muito próxima. Por muito tempo especulamos e previmos cenários que envolveriam este evento. E a Rússia sabe que parece liderar a saída da Matrix, deixando para trás o sistema financeiro corrupto, a mídia, a internet, expondo a nova ordem mundial, União Europeia, Estados Unidos da América, Organização do Atlântico Norte, Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, CIA e Mossad. Tudo um grande poço de cobras cheios de escuridão, conectados uns aos outros até a pirâmide maligna da elite, prestes a ser derrubado completamente. A Rússia está a caminho de implementar o mundo livre, do qual estamos presos há séculos. Tempos emocionantes, vai virar um interruptor, olhos abertos. Meus amigos, certamente a Rússia vem começando uma grande movimentação, já começou e está agora terminando uma grande movimentação na Ucrânia, que não diz respeito só à Ucrânia, diz respeito a um mundo todo, exclusivamente diante de um cartel bancário enorme e de crimes contra a humanidade, por assim dizer, feitos em laboratórios de armas biológicas. Isso vocês podem pesquisar, existe, é verdade, infelizmente. Isso foi combatido na Ucrânia pela Rússia. Certamente houve um grande rumor, de guerra e tudo, e a guerra é real, meus amigos, mas as notícias são falsas. Mas eu acredito que, de certa forma, esses provedores que eu faço uma diligência estejam bem posicionados, nos informando o porquê dessas atitudes, o porquê dessas tomadas. Isso não é uma briga só territorial e por dinheiro, meus amigos, não. Isso é muito mais do que isso. Fiquem atentos, grandes coisas estão por vir daqui para frente, as pessoas têm que fazer essa diligência. Não estamos aqui falando sobre as mesmas coisas diariamente, estamos falando sobre os eventos que diariamente se mostram as nossas faces diante do nosso nariz, que a mídia não fala nada, mas a gente busca, para a gente saber, né? E quem não consegue enxergar, infelizmente, ainda precisa ler, precisa estudar e precisa ficar inteirado a esses movimentos, para entender e passar a partir daí, dar crédito a isso, meus irmãos, pois nós só damos créditos àquilo que a gente acredita. E uma última informação aqui, a gente de algumas reuniões de última hora, né, que eu pude constatar acerca dos provedores e da mídia. Autoridades dos Estados Unidos da América e da China se reuniram por 7 horas em Roma, disse a autoridade.
uma discussão que abordou, em parte, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Sullivan alertou o principal diplomata da China, Yang Jiechi, que a China pode enfrentar consequências por apoiar a Rússia, disse a autoridade. A reunião descrita por funcionários do governo Biden como intensa e sincera seguiu-se a relatos de que a Rússia buscou apoio militar e econômico da China em meio à invasão da Ucrânia. Se Biden assinar o orçamento, houve rendição total. Se Biden tem um momento e nenhum orçamento é assinado, não há paz e o reset deve ser instalado independentemente do sofrimento que possa causar. A Ucrânia recusou-se a render e foi invadida. O Irã recusou-se a se render no Líbano e foi invadido. Ambos os países estão à beira da fome, como resultado, os Estados Unidos da América se renderam. Pelo menos acreditamos que sim. A ordem executiva da CBDC de Biden foi a rendição dos Estados Unidos da América. O orçamento de hoje é a recompensa por se render à desvalorização dos mercados globais e é um absoluto a Israel também precisa desse orçamento. O Irã precisa desse orçamento. O Líbano precisa desse orçamento. 187 países precisam desse orçamento. A Ucrânia também precisa desse orçamento e todos precisam dessa rendição. E acreditamos que foi a ordem executiva da CBDC para os Estados Unidos. Bom, meus amigos, de certa forma foi um resumo do que eu pude trazer, né, dessas notícias principais, indo ao encontro de toda essa realidade desses eventos. Agradeço aos meus irmãos que diariamente assistem os meus vídeos e continuam me ajudando cada vez ao meu conteúdo se tornar cada vez mais posicionado e direcionado a novos espectadores. Continue se inscrevendo, deixando o like e o seu comentário. Isso inclina o YouTube a levar o nosso canal a outras pessoas e essas pessoas nos encontram, são pessoas boas que desejam fazer parte dessa grande família, engrandecê-la, e o coração ainda tem muito espaço para muita gente, né, meus amigos? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades. Os irmãos que quiserem voltar e observar as notícias, sejam sempre bem-vindos. A casa é sua, pode entrar e será um extremo prazer. E o irmão fica lisonjeado com a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Até mais tarde. Tchau, tchau.